Ele acredita e tem fé no Ifá. Se você precisa de uma ajuda espiritual, ligue para o templo de Ifá, o bastão do sucesso. Boa noite, meu nome é Adebayor, boa noite a todos. Eu começando mais um programa hoje, eu quero falar um pouco sobre Egum e as curiosas aparições, seus poderes, sua importância na comunidade. Eu também vou aproveitar para agradecer a todos que estão ouvindo a rádio no momento, e especialmente ao Babá, ao Ifadaió, por ter cedido espaço na rádio. Bom, Egungun é visto como um espírito de um antepassado que ocupa um espaço no céu e no Orum, o Zará Orum, né? E podendo haver também, dependendo do sacerdote, pode ser outras coisas, né? Depende muito da conduta de cada sacerdote, né? O Odu, o Tupão-Megi, documenta algumas situações como desequilíbrio na terra, né? E mortes de pessoas. Eles abençoam e protegem, basicamente, né? Mas eles advertem e castigam seus filhos quando é preciso. Em África, de maneira geral, quando se morre alguém, é sempre uma grande alegria, um momento de alegria, né? Um momento de alegria, muitas festas, né? Mas ao mesmo tempo respeito e um momento de despedida, né? Porque se tem em consciência a atuar, a reencarnação, se tem consciência de que não é o fim, né? Que é apenas o começo. Essa é a visão, de maneira geral, do africano sobre a morte. É comum as famílias terem, por exemplo, enterrados seus familiares na frente de suas casas, né? Ou no quintal de suas casas, ou ter um espaço reservado só para isso, só para a família, né? Hoje isso está mudando, porque pela globalização, por uma questão também sanitária, né? Isso tem mudado também em solos africanos, né? No Brasil isso acho que não seria, eu acredito que não seria possível, a lei não permitiria que isso acontecesse, esse tipo de enterro como acontece em África, né? Às vezes em posição fetal, né? Às vezes de pé, né? Dependendo da região e do local. Mas hoje nós vamos tratar de Egum nigeriano, propriamente dito, né? Onde eles são cultuados? Eles são cultuados no Ojubó, né? Onde tem lá o Acém, né? Tem os elementos dele lá, a ferramenta de Egungun. Tem o Oju Orori, onde ele é evocado, o Opaiku, né? E de maneira geral sempre é criado um espaço. E Leorum, né, o Ibalé, cada um dá um nome, cada família dá uma designação a esses espaços, a esses locais de culto, né? Pode ser numa floresta, pode ser, enfim, pode ser em vários lugares, né? O Ojubó, ele não precisa de uma caveira, como no Brasil a gente vê. Você pode sim usar a caveira do falecido, né? Ou sei lá, uma outra representatividade ali, mas não é comum usar a caveira, né? A caveira é uma visão do mundo cristão, é uma visão, sabe, para nós Ori é importante sim, e os restos do Ori, né, a cabeça, é importante sim mesmo após a morte, mas de maneira geral
O culto a Egungun não precisa de caveira para ser cultuado, né? Egungun não precisa de caveira. Existe uma confusão no Brasil, eu não quero falar de Brasil, mas inevitavelmente a gente acaba tendo que falar um pouco do Brasil também. Existe uma confusão no Brasil porque o culto praticado na diáspora geralmente vem do Benin, né? As práticas a gente nota que ela vem do Benin, de Uidá. E lá no Benin é muito comum os cúvitos, que são considerados especialistas, né? Como os Eguns Odé, os Egun Ologun, né? E esses cúvitos, eles têm uma espécie de espada, que o cabo dessa espada aparenta mais uma ponta de um guarda-chuva ou de uma bengala, né? E aí, os sacerdotes aqui no Brasil se deu a achar que isso é uma bengala e começou a colocar isso dentro do ojubó, dos assentamentos dos eguns das pessoas, e as pessoas dizerem que estão aleijadas, né? Que não conseguem se levantar, desculpe, que não consegue se levantar, né? Que Egum prejudicou, que Egum matou. Realmente, Egum é muito perigoso, é uma energia perigosa. Mas os Eguns, eles estão mais próximos da gente do que o próprio orixá. Os Yorubás acreditam que os Eguns estão mais próximos da gente do que os próprios orixás, né? Existe também uma lenda chamada sobre Oreatori, né? Que nada mais é do que uma planta, Oreatori, que ela tem uma árvore, né? Ela dá uns galhos, que os galhos eles são assim parecidos com um couro, né? E você tira o couro, é meio espiralado, né? Então o Odu Oxê Irossum, né? Trata dessa questão também, né? Mas de uma maneira geral, né? Voltando à questão aqui da importância de Egungun, existe um oriki que diz: Yami Axexê, Babá minha Axexê, Olorum minha Axexê e Tobomim Orixáie, né? Então, essa é a visão dos Yorubás. Essa é a forma de pensamento deles. Não existe a possibilidade de se venerar orixá sem antes venerar os nossos próprios antepassados, né? Os nossos próprios ancestrais. E todo mundo tem ancestral, porque ninguém desceu do Orum à Terra amando de Olorum, né? Sem um útero, né? Sem um pai, sem uma mãe. Então, a importância de Egungun se resume basicamente aí. E Oreatori é quem acompanha as energias de Egungun, onde nós amarramos, fazemos uma série de coisas, fazemos o Opaiku, onde ele é basicamente venerado, e no Eku, na roupa ancestral. Uma das explicações para o uso do Atori, né? Como eu disse, é o do Yerossum, né? Durante uma batalha que houve, que ele teria ajudado a Egungun, né? Durante os períodos de discórdia na Terra. Mas o fato de a gente ter que cultuar ancestral antes de qualquer orixá, fica por exceção Exu, né? Exu é universal, Exu é tudo. Então Exu está acima disso, né? Porque no Brasil a gente tem que explicar direitinho, porque senão as pessoas levam as coisas ao pé da letra e depois vão achar que não precisa cultuar Exu para cultuar ancestral. Pelo contrário, tem ancestral inclusive que só vem através de ritos extremamente ligados a Exu, intimamente ligados a Exu, né? Em Oxumbô tem uma coisa interessante. O Egum Aorossoju, quando ele sai, ele pisa em Exu.
No Brasil, eu não quero remeter ao Brasil, mas inevitavelmente eu volto a remeter ao Brasil. No Brasil, Abomlar, na festa dele, dia 7 de setembro, quando ele sai, ele vai falar com Exu. A primeira coisa que ele vai fazer é falar com Exu. Aí entra a discórdia dos brasileiros na diáspora, o que é muito engraçado, porque na diáspora acredita-se que quando se faz alguma coisa para Egungun, não se faz nada para o orixá Xangô. E acontece que Xangô, quando Babá Abomlar sai lá em Taparica, é um desses que Babá Abomlar vai falar, vai reverenciar, vai rezar. Ele fala com Exu e depois ele fala com Xangô. Então, o candomblé entrou em suas próprias armadilhas, em suas próprias controvérsias, em suas próprias controvérsias, controvérsias mesmo. Ele entrou nas próprias controvérsias, porque tem muito babalorixá e alorixá aí da diáspora que diz essas grandes bobagens, quando na verdade não é bem assim. Mas eu vou voltar a falar da tradição iorubá, que é a nossa aqui em questão. As funções básicas de um Egungun, ela é política e social. Mas Egungun também acontece de aparecer em situações de aniversário, em situações de batizado, de nascimento, em ritos, daria bom em que si um Egum que é especialista em situações políticas. As pessoas temem, têm medo. Eu não posso dar certeza de que ele ainda sai, Há alguns anos atrás eu sei que ele saía. Há pouco mais de 3 anos atrás ele ainda saía. Raramente, porque existe muitas discórdias em torno disso, mas ele ainda saía. Em Nigéria, os herbalistas, por exemplo, eles têm Egungun Ologun, especialista em medicina. Existe nos dias de hoje o que eles chamam de Egum Alarijó, que nada mais é o mascarado Alarijó, que nada mais é do que um baile à fantasia, uma sátira ao culto de Egungun, que infelizmente alguns muçulmanos pegou essa prática e tornou o culto de Egungun até uma situação de decadência, levou a uma situação de decadência, os ritos de Egungun, eles são totalmente secretos, assim como são os ritos de Orô e de Aguemon. Aguemon, para quem não sabe, é um tapete, onde um homem entra lá, ocorre o transe e aquele tapete sai enfurecidamente correndo para a esquerda, para a direita, ouve-se alguns gritos, alguns ruídos, alguns ruídos, mas não se sabe de onde vem, não se sabe o que é, os ancestrais, os Eguns, quando você vê, por exemplo, Danafurajô de Oyó, que é um Egum que eu coloquei até as fotos na página da rádio, ele, as pessoas passam fogo nele. Vocês depois entrem lá no site da rádio do IFA Brasil e no Facebook, vocês vão notar, tem um vídeo que o pessoal coloca fogo neles, e nele, em Danafurajô, no Egum Danafurajô, em Oyó, no festival que tem lá, e em Lagos, e ele quando colocam fogo nele, ele encolhe a mão. Observe que ele encolhe a mão. É passado uma medicina, que eu não vou falar aqui exatamente que tipo de medicina é essa, é usada ervas e minerais, é passado um tipo de medicina nessa roupa de Danafurajô.
né? É isso que dá ao Exu a força, né? Como no Brasil se diz, tudo no Brasil se diz axé, né? É isso que dá o axé, que o brasileiro costuma dizer, né? É isso que dá a força. De uma maneira geral, eu vou ser muito criticado pelo que eu vou falar aqui, mas o Egum é uma pessoa que veste aquela roupa, né? É uma pessoa que veste aquela roupa. Um Ogé nunca vai admitir isso, tá? Um Ogé nunca vai admitir isso. Por uma questão social. Na África, hoje, já existe quem admita isso. Mas no Brasil, não. Então, veste-se a roupa, e aquela roupa é que dá poderes sagrados, místicos, para as pessoas. Então, Danafurajô, ele tem esse poder. Assim como tem pessoas no próprio Benin ou na Nigéria que come fogo, né? Tem orixá que come fogo. E então tudo isso são poderes, certo? Que são dados através daquela roupa. O fato daquela roupa encolher não significa que não tenha gente ali dentro, né? Existe, vamos dizer assim, possibilidades, né? Ali dentro tem uma espécie de caixote, tem depende, né? Da roupa, né? Tem uma coisa chamada, eu não sei se eu posso falar sobre esse assunto, né? Eu acho prudente até não falar sobre esse assunto, né? Mas de maneira geral, não é um truque e não deve ser visto como truque. Deve ser visto com respeito, deve ser visto com amor. Trata-se da sabedoria, né, dos nossos antigos, dos nossos ancestrais, que vem à Terra, né, e traz isso para a gente, traz essa possibilidade de transcender a vida, né, de ir além de qualquer coisa, né. E as pessoas têm esse problema aqui no Brasil de não entender, de não compreender e de fantasiar devido ao comportamento de alguns antigos e maus sacerdotes que criaram uma ilusão, um medo nas pessoas em torno de Egungun, né? Botaram medo, botaram muita coisa que não existe na tradição de Egungun, né? Criaram medo nas pessoas, bater em parede, né? Se esconder com truques de se esconder debaixo da terra, de pular muro. Eu já vi tudo isso. Já vi pessoas fazerem isso, serem capazes de entrar por trás do terreiro, né, para dizer que na verdade o que chegou foi um Egum, né? Mas na verdade a gente sabe que ali, né, de fato é um Egum, não deixa de ser um Egum. Vestiu a roupa, vestiu o opá, botou o azul, é um Egum. Na minha família, eu não concordo. Na minha família, os Ojebisi, os babalaôs não vestem azul Egungun. Eu até falei isso na semana passada, então eu vou corrigir aqui. Na minha família, que não veste, né? Mas eu não posso e não tenho o direito de condenar as outras pessoas que vestem o azul Egungun, né? Eu, não, né? Minha família, não. Isso não ocorre. É um assunto polêmico, né? Algumas pessoas acreditam que pode, outras acreditam que não pode, né? Que não pode orixá, mas pode Egungun. Outras acreditam que pode tudo, né? Pode Egungun, pode receber Oiá, pode receber Xangô, pode receber Oxum, Ogum, tudo. Outros não, né? E a minha família é essa, né? A minha família, ela não aceita essa possibilidade de, vamos dizer assim, vestir, né? Quando se veste, acontece uma coisa dentro daquela roupa, né? E esse fato que ocorre possibilita ao homem forças, né? E a própria divindade que chegou à Terra, né? É indiscutivelmente a própria divindade quem chegou à Terra, tá? Eu estou falando desse assunto de Babalaô pode e Babalaô não pode,
Porque infelizmente eu tenho visto no Facebook pessoal usar o Facebook para criticar um outro, provocar, né? Como já me provocaram bastante essa semana, tentaram, né, que eu saísse do controle, né? Chamam você para o chat, que é reservado, e aí conversa, e aí provoca, depois eles vão para um outro espaço público, na tentativa de fazer com que a gente saia do sério, com que a gente assuma o mesmo comportamento que eles, né? Felizmente tem uma família aí muito famosa no Brasil, a gente não pode dizer o nome, e que usa disso, né? Eu me lembro que quando o mestre Didi faleceu, um babalaú aí publicou na página que a história do mestre Didi, e por fim escreveu graças a Deus, né? Eu acho que para a gente chegar no topo da árvore, a gente não precisa derrubar as pessoas que estão embaixo dela, né? Então, o comportamento desses babalaôs precisa mudar. A gente pode se unir, a gente pode trazer, né, a possibilidade das pessoas entender, tá? Entender o que é exatamente, né, a ancestralidade africana, né? Entender exatamente, né, como funciona a Ifá, né? Como funciona a questão da ética, né? Do comportamento, né? Se a gente se unisse, criasse escolas de Ifá, né? Mudasse esse comportamento, coisas do tipo, como eu ontem estava olhando na internet, tem um babalorixá, né? Ele se intitula Babalorixá, que disse o seguinte, para as pessoas, que o empresário Ike Batista tinha um Egum na vida dele. Isso é uma grande mentira, né? Ele está atrás de fama, né? Que Egum é uma coisa ruim e tal. Acontece sim de Egum atrapalhar a vida da pessoa. Quando você esquece o culto a ele, quando você não rende homenagens a ele, né? Quando você não faz as devidas obrigações dele. E Egungun, ele inclusive, eu tenho casos conhecidos de que ele salvou inclusive visões de pessoas, né? Visões de pessoas, alertou situações de perigo, situações de vida e morte, orienta, né? Orienta, dá um bom conselho para as pessoas buscarem Ifá, ou buscarem isso, ou buscarem aquilo, né? E o sistema divinatório, né? O sistema de comunicação, divinatório não, o sistema de comunicação com o Egum, basicamente se chama Oju Egungun. É um objeto que ele é animado, né? Ele funciona sozinho, não é truque, ele funciona realmente, verdadeiramente sozinho, e ele traz situações de respostas de sim ou não, né? No Brasil tem Ogé por aí que joga búzio, né? Mas ainda apanha 16 búzios, joga, ainda pega o adijá, né? O pessoal da diáspora pega o adijá e tudo, mas isso é uma grande marmotagem, isso é uma grande bobagem, né? O mesmo acontece com Erim de Logum, né? Semana passada eu vi uma pessoa jogando Erim de Logum e com Mocan, né? Tinha Mocan, tinha coisas que não cabiam ali naquele momento, tinha presente, né? O pessoal compartilhou foto, botou no Facebook e tudo. Então, existem situações em que nós brasileiros precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos nos unir, precisamos falar com calma, com respeito ao outro, né?
porque existe um problema muito sério de um respeitar o outro, né? Todo mundo quer ser grande, né? Ninguém quer respeitar a sabedoria do outro, o conhecimento do outro, ouvir, entender e saber o porquê, né? Que na nossa tradição tudo tem um porquê, tudo tem um saber, tudo tem um motivo, tá? Tudo tem uma explicação, tudo tem um provérbio, tudo tem um itã, tudo tem um odu, tudo tem um caminho. E se a gente se unir para poder responder aos outros, ensinar, né? Eu vou ler agora as perguntas, porque eu não estava lendo as perguntas, mas eu vou ler as perguntas. Deixa eu ver aqui. Escreveram aqui Facunlê. Facunlê escreveu aqui no chat da rádio. Bom, eu não vou conseguir interagir no site da rádio porque tá dando erro, tá? O meu nick tá escrito como Baby Lips aqui, né? Baby Lips. Eu não vou conseguir responder, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro foi Facunlê que escreveu: Aborei aboiu a todos, babá. E as roupas de Egungun vêm com detalhes da roupa de Xangô. Inclusive, isso acontece no Brasil, da roupa vir com detalhes, exatamente. É uma afirmação, de fato, é uma afirmação, Facunlê. Estátua de madeira é usada no assentamento de Egungun. Olha, o que se usa no assentamento de Egungun é acém, tá? Você pode colocar uma estátua de madeira bonita, se você quiser, certo? Mas eu não acho que seria o prudente, certo? Se você fizer uma mistura, depende do que você está falando, do que você chama de assento, né? Uma estátua de madeira usada no assentamento de Egungun. Depende do que é que você está falando, né? Se você está falando o jubó ou o opaiku, depende do que é que você está falando, né? Haja medicina para esse fogo? Sim, existe medicina para esse fogo. Justamente por isso que aquela roupa é tão escura, né? É passado um produto oleoso, né? Onde é passado, não é medicina, a palavra certa é encantamento, certo? A palavra certa é encantamento. Uma pergunta ao babá: quando sabemos a diferença de um Egum familiar ou babá Egum? Gostaria que um babá fale sobre a importância. Peraí, eu tô confuso aqui, peraí. Gostaria que o babá fale sobre a importância de Egum na vida de uma pessoa. A importância é de defesa. Os ancestrais, os Eguns, trazem a defesa, trazem a proteção, certo? Ele tem a principal função de proteger, de resolver discórdias, brigas familiares, né? E tem pessoas que vestem azul e se sente bem. Tem pessoas que se vestem azul Egungun, veste a roupa de Egungun e se sente bem. Tem pessoas que Orumilá já diz lá que não deve, em situação alguma, vestir a roupa, as vestimentas de Egungun. E a minha Oxorongá é energia antagônica de Egungun ou não tem nada a ver? Olha, você está falando Yamin Oxorongá. Yamin Oxorongá, para mim, Yamin Abá uma coisa, Yamin Oxorongá é outra. Depende do que é que você tá se referindo, né? E Facunlê do Rio pergunta: quando sabemos a diferença de Egum familiar e de babá Egum?
Bom, aí o Baba Egum geralmente é buscado para uma questão de resolver situações sociais. Ele é mais coletivo, vamos dizer assim, né? O Egungun familiar, ele traz várias formas. A própria resposta dentro de Oju Egungun é dada, dentro de Oju Egungun ele é respondido, né? Nos ritos a Agemon, nos ritos aos orixás, ele responde, né? É descoberto, né? Nos ritos orixás, não, desculpa, nos ritos a Egungun, tá? Nos ritos de preparo da roupa, nos ritos de evocação, quando se vai procurar aquele Egum para se cultuar, já vai saber se ele é da família ou se ele não é da família, né? A pessoa não vai cultuar qualquer coisa, a pessoa não vai pegar uma coisa qualquer que apareça, né? Muito embora acontece muito os araê aparecer para querer ser cultuados, né? Espíritos que morreram antes da hora, ou espíritos que precisam de uma evolução, que precisam de uns rituais, né? Que precisam de um culto, né? Eles vão ser pronunciados e o sacerdote vai saber a história dele. O sacerdote tem como saber a história dele, né? E o sacerdote vai dizer o que é que acontece, né? Facunlé comentou aqui num post dele: se essa moda pega no Brasil, vai ter muito Egungun. E Facunlé, essa moda já existe no Brasil. No Ilê Abon lá, voltando para o Ilê Abon lá, o Egum Obaerim, né? O Egungun Obaerim, ele anda no fogo. É feita uma fogueira no mês de junho e ele anda no fogo. O Egungun Obaerim, ele anda no fogo, né? Ele sai, aquela coisa toda, Cuegum, Telerió, aquela coisa toda, e e depois ele sobe em cima da fogueira, e a fogueira queimando, e aquele fogo, e ele não queima, né? Para você ver, Facunlé, como no Brasil as pessoas carecem de informação, carecem de uma rádio como essa aqui, para que às vezes até um babalaô não venha dizer que, por exemplo, que no Brasil não há mulheres no culto de Egungun, que no Brasil não existe isso, que no Brasil não existe aquilo, né? O babalaô precisa antes conhecer, e é por isso que eu digo, a gente precisa se unir, que é para a gente não cair nas próprias armadilhas que as pessoas que vieram antes da gente caíram, né? Porque hoje a gente vê que essas pessoas, o chamado tio Bambuchê, que trouxe essa tradição de diáspora para o Brasil, não estavam totalmente errados. Eles têm os erros deles, mas eles não estavam totalmente errados. Existem situações na tradição de Egungun que em África não se tem mais. Agora, não se tem por quê? Não se tem porque, de maneira geral, o pensamento Egungun precisa de Eku, precisa da roupa ancestral, precisa, mas ele não é, para se cultuar ele, não é necessariamente preciso ter essa roupa ancestral, né? Qual é uma característica que diferencia Egungun e Geledê? Bom, a principal característica que você vê são nos bailes as máscaras, certo? A questão feminina, a presença feminina, certo? A imponência feminina, no que se diz a sociedade Geledê, né? É a questão da presença feminina. A principal característica que diferencia uma coisa da outra é o status, né? A posição da mulher na sociedade, tá? Uma outra questão é os eguns que saem da terra. O pessoal não sabe o que é, né?
e não se fala no assunto, não se toca no assunto, mas não se enganem, nem sempre o que se vê é o que se aparenta, né? Não significa porque o Egum sai da terra. Eu conheço a roupa ancestral feita na África, o culto ancestral feito na África e o culto ancestral feito no Brasil. Então eu digo, não pensem que o fato de o Egum aparecer de tal forma ou de tal forma, que isso seja, que não tenha homem ali debaixo, né? Mas o mais importante, acima de tudo, não é o que tem embaixo, é o que está por cima dela, é a roupa, é a presença de Egungun. E Egungun deve ser respeitado, tá? E Facunlê pergunta, como o Candomblé se perdeu e o culto de Egungun também se perdeu? Sim, o culto de Egungun e a diáspora do Candomblé se perdeu. O culto de Egungun se perdeu especialmente por causa dos bailes dedicados, os chamados Alarijó. Os chamados Alarijó que criaram um problema na tradição de Egungun, tá? O Alarijó, que é uma sátira, né? Que é como eles mesmos chamam de baile, tá? Se vocês forem ver esse vídeo aí de Danafuraju, vocês vão ver que ele, ao final, recebe dinheiro do Alafim de Oió, né? Então houve uma mistura, né? Houve uma mistura com o passar do tempo, se misturou o Alarijó, se confundiu o Alarijó com o culto ancestral verdadeiro, né? E criou essa confusão, né? Criou esse embaraço, né? O Candomblé, eu acredito que o Candomblé se perdeu por causa das questões de falta de informação, de mistura, né? Aqui na Bahia ainda existe grandes terreiros de Candomblé em que tudo se processa de maneira africana, né? A exemplo, como eu disse, tem coisa dentro do Candomblé que é verdadeira. A exemplo do Balbino Daniel de Paula, né? O Baraim, do Ilê Axé, o Poaganju. Se vocês forem observar, forem na casa dele, ele fica em Lauro de Freitas, ele faz tudo, completamente tudo, como se faz em Oió, né? Mas algumas coisas do que ele faz já não existe mais em Oió, já não existe mais no Benin, né? O pessoal diz assim, mas o Baraim, o Opoaganju é terreiro só de orixá. Quem disse que o Opoaganju é terreiro só de orixá? Tem 2 terreiros dentro do Opoaganju, um dedicado somente a orixá, o outro dedicado somente a Egungun, né? Você vê, ele é de Xangô e dentro da casa dele tem 2 terreiros, né? Agora, como tudo tem o seu lugar, ninguém pode ser tudo, né? Ele é o Babalorixá e lá dentro existe ogés, né? Que cuidam da parte de Egungun. E não é uma situação em que se cuida dos Egunguns somente familiares, não é uma situação que se cuida somente dos Egunguns eventualmente, não. Os Egunguns são cultuados, são venerados, são adorados lá constantemente. Constantemente. Quem vai lá, quem conhece o Opoaganju, sabe como as coisas se processam lá. Agora, no Brasil, as coisas se perderam, né? O pessoal está enviando muito, muito ligado com Ifá. O Axé Opoaganju é muito ligado com o Enfá. Sim, o Axé Opoaganju, inclusive quem ajudou a fundar o Axé Opoaganju foi Pierre VG Fatumbi, né?
E tem fotografias lá, quem for lá vai ver fotografias dele com uma família tradicional de Egungun, que hoje não é mais tradicionalista como foi, já foi tradicionalista demais, né? Gostaria de saber se o Babá poderia falar um pouco sobre o Opaiku e qual a sua relação a Egungun. Olha, falar um pouco sobre o Opaiku. É uma coisa delicada, tá? São basicamente alguns atoris, certo? É um preparo. No Brasil é diferente do Opaiku de hoje, preparado na África, certo? Se você estiver falando do Brasil, o Opaiku pode variar muito, pode ser um chifre cheio de terra dentro, de axé de Egungun dentro, de coisas dentro. Não, a Baraim, deixa eu responder uma pergunta, depois eu respondo a outra, senão eu fico confuso. O Opaiku vai os axés dentro, no Brasil, o Opaiku feito no Brasil, vai os axés dentro, e pode ser um chifre, pode ser um pedaço pode ser qualquer coisa que vai esse axé ali dentro, né? Em África, em algumas famílias também pode ser assim, mas basicamente são atoris, são madeiras, né? A gente não pode dizer que é atori, né? São madeiras tiradas da mesma onde se faz o atori, né? E é feito um preparo, é amarrado aquilo ali, é feito um ritual, né? E a ligação é direta, né? Quando se faz sacrifícios para aquele Egum, vai diretamente ali o Egé, tudo isso. O axé, o Poaganju é muito ligado com o Ifá, isso eu já respondi. E não Ifá com Lê, não é o mesmo Inxã. Inxã é uma coisa, né? No Brasil, Inxã e Atori foi considerado a mesma coisa, certo? No Brasil, Inxã é tirado do que eles chamam de pé de iroco, ou pé de gameleira. Eu tentei explicar semana passada, mas eu não sou locutor de rádio, então eu fiquei um pouco confuso, fiquei um pouquinho atrapalhado, mas eles tiram de uma árvore, né, que por sinal é africana, e descascam essa árvore, né? Mas a casca dessa árvore é diferente da casca da árvore de Oreatori, que parece um couro, né? Então isso eles consideram como atori, né? E como Inxã também, certo? O Baraim é descendente direto de africano? Não, o Baraim não é descendente de africano, isso eu já respondi. O Opaiku seria o Inxã conhecido no Brasil? Não. O Opaiku não é o mesmo Inxã conhecido no Brasil. Essa é uma questão polêmica, porque no Benin e o Idá, Opaiku é uma coisa, Inxã é outra, e a Atori ainda é outra, totalmente diferente, né? Ele pode ser usado para encantar qualquer ancestral. O objetivo não é encantar, porque nenhum ancestral é encantado. Acho que a palavra encantar não é a palavra certa. Ele é usado para... Mestre Didi usou uma palavra certa, direita, né? VG usou uma palavra correta. Ele é usado para separar as coisas, certo? Ele é usado para... ele pode ser usado para encantar qualquer... Bom, desculpe, Facegun, não sei se você está falando se é do Inxã, agora eu fiquei confuso, se você está falando do Inxã ou se você está falando do Opaiku. Fique calmo, você está muito bom. Tá bom, Facunlê, eu tô calmo. Aí eu quero entender aqui o que... Estou gravando sim, Fadaió.
Eu quero entender o que Fá Segum quer saber. Se ele pode ser usado para encantar qualquer ancestral. Se ele está perguntando sobre o Paiku ou se ele está perguntando sobre o Inxã. Eu fiquei confuso nisso aí. Tá? Eu não consegui compreender a pergunta dele. Então eu vou pular a pergunta dele e vou seguir com as minhas explicações. Então, quando se vê um Egum levantar de terra, existe uma coisa chamada, eu volto à questão da decadência do culto, Onilé, né? Onilé, as pessoas não sabem mais definir exatamente o que seria Onilé, né? E nem sabe cultuar Onilé, né? E no Brasil, Onilé é essencial para Egungun, para o culto de Egungun. Em África, em Nigéria especialmente, Onilé, deixa eu ficar calmo, né? Onilé é cultuado no Brasil como essencial, mas em África nem sempre é feitos ritos à terra, é feitos ritos para agradar a terra, mas não é feito uma espécie, vamos dizer assim, de cremareira, uma espécie de cremareira não, a palavra certa não é cremareira, uma espécie de assentamento para cultuar um Onilé. Nem sempre é feito assim, né? Se está falando sobre o Paiku, ele pode ser usado para encantar qualquer ancestral? Depende. Como eu estou falando aqui, existe Eguns especialistas, né? Egungun Odé, Egungun Odé, Egungun Ogum, né? Então, o Opaiku, ele dá poder, ele tem a intenção de transferir aquela possibilidade do ancestral vir se aproximar de nós. E às vezes o Opaiku é usado para punir também. Às vezes o Opaiku é usado para punir, né? Raras situações, né? Na África se pune os políticos, né? Já pensou se no Brasil a gente trouxesse um Egum daqueles, um Egum forte daqueles, um Egum daqueles capaz de transcender a morte, né? Um Egum daqueles que faz mesmo, né? Ou trouxeram, aliás, né? O Lobojô, né? O Lobojô é um Egum muito, muito imponente, né? Eu acho que talvez não souberam cultuar o Lobojô, né? Então tem que levar o Lobojô lá para Brasília, né? Para ver se ele exige, né? Dos nossos dirigentes, né? Para não deixar aprovar, como aprovar agora a lei da internet, né? Que vai fiscalizar a gente, né? Sabe-se lá se vai ser possível até continuar com o Facebook, com as atividades que a gente faz, né? Que vai ser duro, vai ser firme. Então, o principal objetivo de Opaiku é esse, tá? É de força. Em alguns raros momentos, né? E se não for aquele de madeira, amarrado, bonitinho, se for o outro, né? Que eu conheço, que o pessoal usa muito aqui em Taparica, esse o Egungun sai, pega ele na mão e aponta, ameaça as pessoas de morte. Egungun Odé é caçador, sim, é caçador, sim, é caçador. Ele é usado, eles são especialistas, né? Eles em algumas situações, por exemplo, no Benin, que tem os festivais de Egungun, que eles fazem aquelas aparições, aquelas demonstrações fantásticas, ele traz uma ferramenta, né? Que parece uma espada, parece uma faca, né? Parece uma espada, uma faca, parece uma espada, né? E essa espada deles é que eles usam para, ao final dos ritos, né, apontar aquilo para animais e demonstrar sua força, né?
Isso é real. Isso não é nenhum tipo de truque, não é. Aliás, nada do que eu citei aqui é truque. Tudo é ensinamento, né, de que os nossos ancestrais deixaram para a gente, né, para a gente fazer uso, porque o principal objetivo do culto de Egungun é esse: colocar a ordem, né, colocar a ordem nas coisas, colocar a ordem na família, colocar a ordem no culto, né, para que não se esqueça de fazer os ritos fúnebres, né, para que se tenha uma conduta moral, pessoal, ética, né, para que se tenha um bom caráter, né, porque Egungun pune, Egungun mata também. Agora Egungun também nos avisa sobre doenças, possíveis doenças. Egungun nos traz boas mensagens, né, do Orum, né, boas mensagens. Tem Egum que é especialista em rito fúnebre, tem Egum que é especialista em Sikum, né, do Jeje, do povo Banto. O povo Banto tem os ancestrais especialistas também em rito fúnebre, né? Mas vamos voltar à tradição Yorubá. E na tradição Yorubá também existe Egum especialista, né? Egum especialista em cura, Egum especialista em várias coisas, né? Os Eguns são também especialistas. A principal diferença de iniciação que eu notei da África para o Brasil é que no Brasil se parece mais um pacto. Parece mais um pacto. As pessoas vão lá e tal e faz um ato, né? Também recebe algumas coisas, alguns elementos, mas não é uma iniciação completa como é feita hoje pelo povo Yorubá, né? Então você vê que existe controvérsias. A gente não consegue saber exatamente. Claro que a gente sabe quem está certo. Quem está certo, obviamente, que é a África. Mas a gente não consegue saber exatamente, entender exatamente porque certos ritos que hoje estão no Brasil sumiram de África, né? Por exemplo, que estão mandando e-mail para a rádio e escola de Ifá, mas estão mandando e-mail deles digitando errado. Assim, não. Como ajudá-los a instituir? Por favor, digite. Eu quero avisar aqui, Babai Fadaió está falando sobre pessoal que está colocando o e-mail errado, para o pessoal corrigir o e-mail. Eu não entendi bem, né? Aproveitar aqui para falar da escola de Ifá, né? Que Fadaió criou, que é muito boa. Ifá a gente tem que estudar, independente de ser diferente daquilo que a gente aprendeu com a nossa família. Então, pessoal, eu recomendo que acesse e façam a escola de Ifá, né? É www.ifabrasil.com.br. O Ifadaió vai explica com vocês aí, vai passar as instruções para vocês. Quantos Egunguns existem, mais ou menos? Quantos Egunguns existem? Existe mais ou menos? Mas quantos Egunguns o que você quer falar? Quantos Egunguns especialistas? Né? Quantos Egunguns no mundo? Ou seria o que? Seria exatamente o que? Né? Eu não entendi. Não entendi a colocação da sua pergunta, né? De quantos Egunguns eu tenho conhecimento? Bom, eu tenho conhecimento de pelo menos Egunguns africanos
eu tenho um conhecimento de pelo menos, eu devo ter aí fotografado, guardado, coisa de uns 63, 64 fotografias. Espera aí, são a mesma quantidade de egungun, a mesma quantidade de estrelas? Não são 600 não, desculpa, eu falei 63, 63, que eu tenho de fotografias de Egum na África. Eu estou falando de que se for de conhecimento, de conhecer, de ver famílias cultuando, se for isso, é isso. Entendeu? Eu tenho umas 63 fotografias, né, que eu tirei de Egum na África, né? Agora, Egum na África, acho que toda família cultua. E no Brasil, toda família deveria cultuar Egungun, né? Deveria render homenagem a Egungun, né? Às vezes a mulher não pode, né? Mas ela pode pedir a um ogé, para procurar um ogé, para fazer as obrigações, né? Nem todas as obrigações ela vai estar presente, tem obrigações que ela não vai estar presente, que ela não vai ver. Especialista, eu conheço em torno de uns 8 egunguns, de uns 8 tipos, entendi a pergunta agora, eu conheço em torno de uns 8 tipos de egunguns especialistas, entendi agora, né? Mas algumas famílias discordam de outras, né? Como por exemplo esse egungun, esse rito de egungun que surgiu agora, que é o alarijó, que é muito terrivelmente condenada pelos tradicionalistas, né? Porque os muçulmanos entraram nisso, isso dá muito dinheiro, a gente sabe que a África é um país pobre, eles fazem competição lá, isso dá muito dinheiro, e isso é na África toda, praticamente, né? Criou essa situação que acabou por levar, de certa forma, o culto à decadência, tá? Na ilha de Taparica faz relação de Egungun com orixá, exemplo, Babaunirê com Ogum. Essa relação é, digamos, correta ou não tem nada a ver? Olha, depende do que é que você está falando que é correta, certo? Como eu disse, Egungun usa encantamentos, certo? Em algumas regiões de África, a gente vê Egungun puro. Em outras regiões de África, a gente já vê Egungun misturado, né, com outras coisas. Então, não é uma questão de o que está certo e o que está errado. É uma questão de... eu acho que sabedoria, né? Porque como você olhar nas fotos lá no site da Rádio Fá Brasil, você vai ver que Dana Furajô sobe no fogo, né? E aquilo não queima, né? E aquilo não pega fogo. Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali, na verdade, é justamente os encantamentos. É justamente, vamos dizer assim, de uma forma brasileirada, o suporte que os eguns têm dentro do culto, né? Ele tem você observar, tem pessoas com cabaça ao redor dele, tem umas cabaças pintadas e o pessoal coloca a mão dentro daquelas cabaças, certo? Agora, infelizmente, na filmagem não mostra, mas aquilo ali, eu sei o que é, né? Eu não posso falar, mas é uma coisa interessante, que se vocês pudessem ver um dia, vocês vão ficar muito surpresos o quanto o africano, né, pessoal de Oió, de Oxumbô, é inteligente, tá? A pergunta de Facegum, uma pergunta: algumas pessoas que vestem as roupas de Egungun são incorporadas ou são apenas representações? Olha, o que se processa em Facegum debaixo da roupa de Egungun não se comenta, certo? Eu falo que um homem veste a roupa.
Agora, o que acontece ali dentro não se fala, certo? Não é simplesmente vestir a roupa. Existem elementos ali dentro. Existem situações que se processam ali dentro, certo? Se você olhar os egunguns, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para Itaparica. Se você olhar os egunguns brasileiros de Itaparica, da diáspora, você vai ver que eles falam com a voz muito grossa e falam em Yorubá, mas não é um Yorubá, esse Yorubá moderno de hoje, é aquele Yorubá antigo, né? É aquele Yorubá que remota de tempos mesmo, que se você for à África, você só vai encontrar tribalistas antigos, né? Para dizer a tradução daquilo dali, e são palavras reais, certo? Então, o que acontece dentro é segredo, certo? Mas acontece coisas ali dentro, sim, certo? A sua pergunta foi boa e é uma pergunta que todo mundo tem dúvida, né? E em algumas situações, esses muçulmanos que trouxeram a decadência para dentro do culto, né? Eles vestem a roupa como forma de representação, né? Esses muçulmanos que andam por aí dizendo que são babalaô de Ifá, que na verdade não são babalaô de Ifá, certo? Eu vou terminar o programa por hoje agora falando mais uma vez essa questão dos babalaôs, que deveriam se unir, que deveriam a gente, né, todos nós temos que se unir, temos que buscar conhecer nossa cultura, nossa tradição, que é uma cultura difícil, que é uma cultura complicada, né? Que não é simplesmente aprender Yorubá, né? E vamos todos nós que estamos aí ouvindo, que estão aí ouvindo do outro lado, vamos buscar uma e fazer se você quiser, eu posso conversar com você pelo Facebook depois, ou pelo Skype, o Skype é até melhor, né? A gente aí pode conversar mais sobre esse assunto aí que você quer. E o pessoal, né, voltando à questão dos babalaô, deveriam se unir, né? Deveriam buscar parar de ficar no Facebook mandando mensagem para o outro, parar de ficar no Facebook provocando o outro, parar de falar mal do outro, né? Porque isso não é a palavra de Ifá, não é o que Ifá manda a gente fazer, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos, muito obrigado. Meu nome é Adebayor Ifá Muyuá, e próxima semana eu estou de volta aqui. E quero dizer aqui, fazer um merchan também da sala de Ifá, do Ifá Daió, né? Para vocês entrarem lá, www.ifabrasil.com.br, e vamos buscar isso, nos unir, buscar crescer nossa tradição. Obrigado, uma boa noite a todos, bom final de semana. Se você quiser, eu posso conversar com você